possível alguém mudar a orientação sexual através de alguma terapia? Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Eu, assim como muitas pessoas, assisti ontem a entrevista do Silas Malafaia no programa da Marília Gabriela no SBT, onde ele falou bastante bobagem, certo? Eu não vou fazer um vídeo longo desconstruindo todas as besteiras que ele falou, principalmente com relação ao comportamento humano, que não tem nenhum tipo de evidência para sustentar nada do que ele disse ali, tá? Mas eu vou focar em um aspecto específico da entrevista dele, e que é uma questão recorrente, não só entre religiosos, como também pessoas que não têm nenhuma religião, que é a crença de que alguém pode modificar a sua orientação sexual através de alguma terapia. É a cura gay, certo? Então, bom, antes de chegar nesse ponto, eu vou explicar para vocês como é que a gente estuda a eficácia de algum tipo de tratamento sobre alguma questão, alguma doença. No caso, a homossexualidade não é uma doença, aí já tem outro equívoco, né? Ela não está categorizada em nenhum tipo de manual de psiquiatria como sendo uma doença, e ela também não respeita o critério da funcionalidade, ou seja, não há nenhuma evidência na literatura que associe a homossexualidade com um prejuízo funcional e ocupacional, que é a base para você considerar alguma coisa como sendo um transtorno. Então não é porque determinado movimento diz que não é transtorno, não é porque alguém faz uma passeata lá não sei aonde, certo? A própria ciência, a própria medicina, a própria psicologia garante que a homossexualidade não é um transtorno mental, pelo menos diante das evidências que nós temos hoje. Nenhum indício leva a crer que seja um transtorno mental, certo? Então não é. Mas tudo bem, mas vamos analisar como que... Porque a partir do pressuposto que essas pessoas que acreditam na cura gay e cura, você só cura uma doença, então as pessoas já estão pressupondo que a homossexualidade seria uma doença. Ok, então vamos analisar como que a gente estuda a eficiência de um tipo de terapia para tratar alguma doença. Bom, você precisa basicamente... É uma metodologia simples, né? Mas a operação dela é complexa, mas ela é simples. Como é que ela funciona? Você basicamente tem que comparar o indivíduo antes, durante e depois do processo. Agora, como você vai comparar isso? Bom, quando a gente está tratando de psicologia, por exemplo, você vai verificar a eficácia de um determinado tipo de terapia, determinada técnica psicoterápicas sobre determinado transtorno. Você quer ver se a dessensibilização sistemática funciona para tratar as pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Tá. Como é que você faz isso? Você avalia esse paciente antes, através de escalas ou questionários, enfim, preferencialmente escalas já padronizadas para aquele tipo de população. Então você avalia ali, gera um score e tal. Depois você aplica a técnica em uma população. Aí você, às vezes, tem pesquisas que mensura no meio também, no meio do processo, mas principalmente no final. Você vai medir de novo com aquele mesmo paciente, aquele mesmo questionário que você apresentou antes, ou aquela mesma escala. E daí você vai fazer a comparação. Outra população estudada, você não aplica a técnica. Você faz uma outra coisa ou não faz nada. Certo? Mas repete o mesmo procedimento, ou seja, você avalia a pessoa antes, preferencialmente durante e depois, certo? Aí você vai comparar o resultado final dessas duas populações e verificar se, aí joga um monte de técnicas estatísticas e tal, para você verificar se aquele tipo de técnica realmente surtiu efeito, foi uma mera associação, ou não teve efeito nenhum, ou teve um efeito negativo, ou foi uma causação mesmo, ela é mesmo eficaz e tal, para tratar aquele tipo de doença, enfim. Então, em psicologia, em psicoterapia, pelo menos terapia séria, né, aquela que é embasada em evidência e tal, a gente está cheio disso.
cheio de investigações nesse sentido. Em farmacoterapia também, que são o uso de medicamentos, também está cheio de evidências mostrando sobre as mais variadas doenças. Inclusive depois, sexta-feira agora, eu vou fazer um hangout falando sobre depressão, com a participação das pessoas e tal, vai ser bem interessante. E eu vou comentar, o último tópico é sobre os tratamentos, e lá eu vou mostrar as evidências da psicologia e da farmacologia sobre o tratamento da depressão, certo? Aí vocês vão ver bem como é que isso funciona num caso real. Tá, aí o que acontece? O que acontece? Quando foram feitas comparações, eu vou colocar a referência aqui embaixo, não precisa acreditar em mim. Igual eu sempre digo nos meus vídeos, não acreditem no que vocês ouvem por aí e também não acreditem no que eu estou falando. Use o meu vídeo como uma ponte, exerça seu ceticismo e use o meu vídeo como uma ponte para ir atrás das opiniões, das evidências reais. Por isso que eu sempre estou colocando as referências aqui embaixo, para vocês poderem conferir. Ok? É só colocar o título lá dos artigos no Google Acadêmico que você acha ele na íntegra e pode ler ele inteiro. Ok? Mas enfim, então quando você... algumas investigações que já verificaram esse processo, já fizeram esse processo de antes, durante e depois na questão da avaliação da orientação sexual do paciente, do indivíduo, né? Quando ele submete a algum tipo de técnica que se pretende curar a homossexualidade. O que eles verificaram é que não há evidências, não existem modificações na orientação sexual antes em relação a depois. Essas técnicas não são autênticas, elas não são eficazes para modificar a orientação sexual de alguém. Certo? Então, não existe na literatura, ou pelo menos eu não encontrei. Se alguém encontrar alguma evidência séria, algum artigo publicado numa revista séria, coloca aqui embaixo o nome dele, eu vou atrás e, se for necessário, eu faço um outro vídeo comentando sobre isso aí. Certo? Mas eu não encontrei nenhum tipo de evidência mostrando uma relação positiva, mostrando um efeito positivo de qualquer tipo de terapia para a reversão sexual de alguém. Certo? E ao contrário, eu encontrei algumas evidências mostrando que existe sim esse efeito negativo ou nulo nesse processo. Ou seja, não serve para nada esse tipo de terapia. Ok? Se você colocar no Google, lá no Google Acadêmico ou em qualquer outra base de dados, enfim, você vai ver que vai encontrar algum tipo de referência no sentido positivo. Se você pegar a data, você vai ver que a pesquisa da década de 50, 60, onde a psicologia era reinada por duas vertentes que não são psicologia. Não são psicologia, pelo menos naquele momento, naquele padrão radical que eles funcionavam, não são. Que é o quê? Que é a psicanálise e que é o behaviorismo radical. E isso dá, inclusive para a pessoa que quer passar por um intelectual, quer passar por um cientista, usar psicanálise, usar o comportamentalismo radical, dá para essas pessoas um crédito, uma validade científica. Não tem validade científica nenhuma nisso, certo? Alguns conceitos da psicanálise hoje em dia são revistos e considerados que fazem de alguma forma algum sentido, porém a explicação é totalmente diferente do que o Freud colocava. E alguns conceitos também do behaviorismo radical também são interessantes hoje em dia. Mas a explicação, o funcionamento, o porquê daquilo é totalmente diferente. E e principalmente a aplicação clínica desses conceitos é falha diante das evidências. Certo? Então tem que tomar muito cuidado quando você vê algumas pessoas bebendo dessas fontes, que são fontes velhas, por isso você vai ver que são artigos da década de 50 e 60, certo? E se dizendo psicólogos, se dizendo entendedores de psicologia e de comportamento humano. Ok? Uma outra forma de você mensurar, voltando àquela questão, uma outra forma de você mensurar a eficácia de algum tipo de tratamento para algum tipo de doença é você analisar a questão biologicamente. Ou seja, você fazer exames clínicos, laboratoriais mesmo. Certo? Tanto com mensuração hormonal, quanto dosagem hormonal, uma série de coisas, como também através de técnicas de neuroimagem funcional. Hoje em dia a gente sabe
que o cérebro de um indivíduo homossexual, ele processa estímulos sexuais de forma diferente. Por isso que o homossexual sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo. O heterossexual sente atração sexual por pessoas do sexo oposto. Porque no cérebro existe uma configuração específica para fazer essas coisas. E é diferente entre esses indivíduos. Não é pior, não é melhor, é diferente. Certo? E o que a gente sabe hoje, por exemplo, tem algumas pesquisas que mostram que quando você apresenta para homens, né, essa foi uma pesquisa com homens só, você apresenta para homens vídeos para homens que sejam um grupo heterossexual, outro grupo homossexual. Você apresenta para eles vídeos de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto ou do mesmo sexo, no caso mulheres. Então, entre lésbicas, entre gays e entre heterossexuais. O que você percebe, mapeando o cérebro desses indivíduos, verificando como o cérebro deles funciona diante desses vídeos, é que homens homossexuais processam as informações de diferentes estímulos de forma diferente dos homens heterossexuais. Certo? Então existe um padrão ali acontecendo, um padrão claramente diferente. Isso não é uma pesquisa, gente, são várias pesquisas. Eu estou colocando algumas aqui embaixo, mas se você for olhando nas citações, você vai achando um monte de investigações que corroboram essas evidências. É uma coisa bastante sustentada. Uma outra coisa bem interessante é que também já verificou a diferença entre o processamento de indivíduos homossexuais e heterossexuais, aí tanto homens quanto mulheres, ou seja, tanto gays quanto lésbicas, dos feromônios. Feromônios são sinais químicos que nós emitimos através de algumas glândulas, enfim, que são fundamentais para a seleção de parceiros. Na hora de escolher, na hora de selecionar por quem nós nos apaixonamos, enfim, são coisas fundamentais para esse processo, certo? E o que eles verificaram é que o cérebro de mulheres lésbicas processa os feromônios de uma forma semelhante ao cérebro de homens heterossexuais. E mais diferente do que as mulheres heterossexuais. Enquanto que os homens homossexuais processam os feromônios de uma forma mais semelhante com as mulheres heterossexuais do que com os homens heterossexuais. Então aí é o gênero mesmo que conta no momento de você perceber esses feromônios. É claro, porque eles estão relacionados diretamente com a seleção de parceiro, com quem a gente vai se relacionar para se encantar, para namorar, enfim, né? Então se o que vai contar é o gênero, né? O homossexual vai gostar de pessoas do mesmo sexo, ele vai responder de forma mais semelhante a essa questão, certo? Então é outra questão que aparentemente é óbvia, mas que a ciência já conseguiu mostrar através de escaneamento cerebral que funciona dessa forma, certo? Novamente, não é nada pior, não tem nenhuma relação de melhor ou pior, são coisas diferentes que acontecem no cérebro em função de orientações sexuais diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quer realmente afirmar que ainda quer insistir, apesar dos testes clínicos, das evidências clínicas mostrarem que é o contrário, mas se você ainda quer insistir, tem um outro método mais ousado que você pode fazer, certo? Que também é utilizado para doenças mentais e que também eu vou comentar naquele meu hangout sobre depressão, que é o quê? É você mensurar a resposta do indivíduo, você analisar no máquina de ressonância magnética o funcionamento cerebral de um indivíduo diante de algum determinado estímulo, fazer depois aquela intervenção clínica e depois mensurar a ativação cerebral daquele indivíduo diante daquele mesmo estímulo para ver se modificou. Então você quer fazer uma reversão, você quer fazer alguém virar de gay virar de homossexual virar heterossexual e quer defender isso com afinco e tal, então muito simples, você pega essas pessoas que sejam voluntárias e avalia a resposta neural mesmo delas,
resposta neural delas, diante desses estímulos, igual eu falei lá do vídeo de relações sexuais entre diferentes indivíduos, ou mesmo a resposta deles a feromônios sexuais antes e depois da sua terapia. Se a sua terapia realmente foi eficaz para modificar aquilo ali, a pessoa vai responder depois da sua terapia, o cérebro delas vai funcionar igual o cérebro de um heterossexual, porque afinal você curou a homossexualidade. Então eu acho que essa deveria ser uma técnica interessante para você que quer continuar acreditando, continuar defendendo essa tese que no momento é totalmente indefensável. Novamente, isso não tem nada a ver com política, isso não tem nada a ver com ideologia de qualquer tipo de grupo, de qualquer tipo de marcha, de qualquer tipo de absolutamente nada. Isso tem a ver com ciência, com evidências científicas que nos permitem concluir dessa forma. Amanhã pode ser diferente, amanhã pode realmente alguém vir apresentar num congresso ou fazer alguma pesquisa e modificar totalmente isso que a gente fala, dizendo que realmente a homossexualidade é uma doença e que realmente ela pode ser curada dessa forma. Pode, isso pode acontecer. Certo? A ciência é feita de quebras de paradigmas e tal, Aí nesse caso a gente vai ter que seguir o que as evidências vão nos mostrando. Certo? Só que hoje em dia a gente não pode nunca questionar uma coisa hoje com base numa mera possibilidade no futuro ser o contrário. Isso não deve ter alguma falácia para isso, Não faz sentido esse tipo de argumento, A gente tem que trabalhar hoje com aquilo que a gente conhece hoje, e aquilo que a gente conhece hoje nos permite concluir que cura gay é um mito, não está embasado em evidência científica, certo? Agora, o que acontece? O que a gente já sabe hoje é que a população homossexual ela tem uma maior tendência a apresentar alguns tipos de doenças mentais específicas, principalmente depressão e transtornos de ansiedade. Aí o que acontece? Teve um estudo que eu vou colocar aqui embaixo que analisou por que isso acontece. Dependência química também. Por que isso acontece? Isso não é em função, não existe uma causalidade disso aí devido à homossexualidade. Isso é em função do preconceito que esses indivíduos sofrem pela sociedade. Certo? O estresse de minoria, às vezes é chamado isso aí. Ou seja, qualquer tipo de minoria, negros também apresentaram isso naquela época em que o racismo era muito forte, ainda é, mas naquela época era muito mais forte. Enfim, as mulheres também ainda sofrem preconceitos, mas antigamente o preconceito era muito maior, então elas sofriam mais em decorrência disso. E essa, vamos dizer assim, a era dos homossexuais. Então os homossexuais estão sofrendo bastante preconceito nessa sociedade de hoje e estão desenvolvendo doenças com isso, em decorrência disso. Aí o que tem que acontecer? Primeiro, o homossexual ele tem que entender que aquela depressão que ele sente, aquele medo que ele sente, aquelas coisas lá, isso não é em decorrência da homossexualidade. Então ele não tem que buscar uma terapia de mudança de sexo, certo? Igual até o Malafaia falou lá que as pessoas buscam ele querendo ajuda, Não tem que buscar esse tipo de terapia, você tem que buscar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou algum tipo de profissional da saúde mental para tratar a sua depressão, para tratar a sua ansiedade, para desenvolver em você técnicas de manejo do estresse, técnicas de habilidade social, técnicas de tomada de decisão, enfim, instrumentalizar você com estratégias que permitam com que você viva melhor, certo? Outra questão é não só para o indivíduo, no caso, mas para o profissional também. Então, quando o profissional recebe esse tipo de indivíduo querendo uma ajuda para curar a homossexualidade dele, esse profissional, estando embasado em evidências científicas, estando atualizado de acordo com o que a ciência vem publicando atualmente, que esse é um outro detalhe, as pessoas não se atualizam, mas enfim, estando atualizado disso ali, ele tem que mostrar para o paciente que aquela questão dele não tem relação com a homossexualidade dele. Ele vai ter que, na verdade, desenvolver estratégias para lidar com isso, sem sofrer, Para lidar com o preconceito, para lidar com a discriminação, com a violência, enfim,
certo? Então isso tem que ficar bem claro, tanto para o psicólogo que vai atender essa pessoa, quanto para o psiquiatra, quanto para qualquer tipo de indivíduo que se pretende atender pessoas e receber esse tipo de pessoa, certo? Então eu acho que era isso. Eu tentei falar mais rápido nesse vídeo aqui, deve ter dado em volta de uns 20 minutos, certo? Porque eu quis pegar bem esse pequeno trecho. Como eu falei, o Malafaia falou um monte de bobagem, tá, naquela entrevista, coisas sobre o comportamento humano que são totalmente desprovidas de evidência, mas eu quero deixar bem claro que isso não é uma visão exclusivamente dele e muito mais uma visão exclusivamente de pessoas religiosas, certo? Os preconceitos, a ignorância científica, ela não depende de crença religiosa, ok? Isso também tem que deixar bem claro. Tem muita gente aí que se diz ateu, que se diz agnóstico, que se diz humanista, né? Que apresenta uma série de preconceitos, uma série de comportamentos disfuncionais com relação a outras populações, ou mesmo a homossexuais, certo? Então tem que ficar bem claro para não associar as coisas, né? Ele é um indivíduo ignorante. As pessoas que pensam assim também são pessoas ignorantes, né? No sentido de que desconhecem as evidências reais da ciência. Mas isso não tem relação com ser ou não ser religioso, ok? Então era isso, gente. Muito obrigado pela paciência de assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, porque é importante ter esse feedback de vocês. E não deixem de participar desse hangout que eu vou fazer. O primeiro hangout aqui no meu canal será uma aula, né, sobre depressão. Mas por que é uma aula? Porque vocês vão poder fazer perguntas e comentários ali na hora e eu vou apresentar o conteúdo e vou respondendo a esses comentários, né? Então, quanto mais pessoas participarem disso, mais variados vão ser esses comentários, essas perguntas, enfim, e mais interessante vai ser essa aula, certo? Ela vai ser em grande parte construída pelas pessoas que estão assistindo. Por isso é muito importante a participação de todos vocês. Ok? Será nessa próxima sexta-feira, dia 8 de fevereiro, aqui no meu canal, às 20 horas, certo? É para durar ali até no máximo 21h30. É só 1h30 mesmo no máximo, para ficar uma coisa mais concisa até. Certo? Tema depressão. Então vou falar por que existe a depressão, as perspectivas evolucionistas, os critérios diagnósticos da depressão, a neurociência da depressão, tanto a neurociência social, a cognitiva, a neuroeconomia também, que é um tema bastante interessante. E no fim eu vou concluir com os tratamentos e como eles funcionam. Certo? Aí eu vou voltar nessa questão do método científico utilizado para mensurar a eficácia de algum tipo de tratamento, no caso em uma doença mental séria, que é a depressão, e real, né? Igual eu falei, homossexualidade não é uma doença, certo? Então era isso, gente, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo no TVC Channel News. Valeu!